Opa, olha quem voltou, né? Vamos lá então estudar nossas queridas revoluções de 1830. Qual é o contexto das revoluções de 1830? Após nós termos as revoluções de 1820, quais são as revoluções de 1820? Vai lá assistir a aula, né? É aquelas que quase nenhum professor conta, né? Um assunto meio esquecido, eu acho até triste, né? Vem geralmente nos materiais didáticos, mas os professores pulam, né? Que são então a independência da Grécia, né, a Sociedade Secreta dos Carbonários, né, é a própria Revolução Liberal do Porto, só que sob a ótica europeia, né, não a ótica brasileira. Então, depois de todas essas revoluções, a gente vai ter como consequência principal o fim da Santa Aliança. Com o fim da Santa Aliança, a gente tem o fim do controle absolutista, né, principalmente dos exércitos. Então, a gente não vai mais ter um exército patrocinado pela Santa Aliança, a Rússia para de patrocinar e a Santa Aliança acaba em 1830. Então, quando acaba essa Santa Aliança, mais e mais revoluções vão acontecer. Agora as revoluções não vão ser mais tão contidas, né? E vai ter bastante revoltas e revoluções que vão ser bem sucedidas. Beleza? O contexto aqui é o mesmo que a das revoluções de 1820. Então a gente vai ter o liberalismo e o nacionalismo em ascensão. Quais são as ideias liberais? Basicamente, as ideias de laissez-faire, laissez-passer, le monde va, né? Livre competição, livre produção e livre comércio. A gente vai ter também, né, as ideias de nacionalismo, né, autodeterminação dos povos, ou seja, os povos são livres enquanto nações para se autodeterminarem independentes e determinarem os próprios territórios, tá? E a gente vai ter aí a burguesia, né, tentando consolidar o seu poder num mundo repleto de aristocracias sedentas por manter o seu poder, né? Então a burguesia fala, oh, me dá um espacinho aqui, daí o aristocrata fala, não, 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 né? Isso aqui é tudo meu, né? O Estado deve ser de controle aristocrata e não burguês, tá? É até engraçado se a gente for comparar com o hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não tem títulos nobiliárquicos, né? A gente não tem conde, duque, marquês querendo dominar, né, a política ou o Estado, né? Geralmente hoje em dia, quando a gente fala da aristocracia, a gente considera mais os próprios burgueses que em determinado momento vão de fato consolidar-se, né, no poder. Beleza? O primeiro caso que a gente vai ver aqui, né, depois desse parênteses sobre contexto, né, e até analisando a situação social de aristocracia, né, como que é esse conceito, é a França. Vamos estudar o caso francês, né? A França, gente, foi um país que nos últimos 40 anos passou por muita coisa, né? A França viveu mais coisa em 40 anos do que, né? Meu Deus do céu. Às vezes até do que determinados países, aí a história de certos países é até que monótona, né? E recente, né? Inclusive. Então a França em 40 anos viveu por Revolução Francesa, viveu era napoleônica, viveu aí uma retomada, então, que é o período que a gente está estudando, do absolutismo, né? O Luís XVIII, que é parente, né, direto do Luís XVI, aquele que foi guilhotinado na Revolução Francesa, ele vai assumir, é o que a gente conhece como Restauração Bourbon. A Casa de Bourbon volta ao poder, né? O Luís XVIII ele vai acatar uma constituição, né, nos moldes da constituição que foi adotada durante a Revolução Francesa, antes, né, da República Jacobina, e a gente vai ter o Luís XVIII então acatando essa constituição que mantinha principalmente as declarações do homem e do cidadão. Tá? Só que o Luís XVIII ele era um cara meio autoritário, né? Óbvio, né? Da família Bourbon não é né, de se assustar, né? É normal, né, o cara ser Bourbon e ser autoritário. Os Bourbons eles gostam de ter o poder nas suas mãos, tá? E aí o Luís XVIII, né, ele vai praticar o que ficou conhecido na história como o terror branco, né? Então ele vai fazer perseguições a determinados grupos sociais, ele vai aplicar censura, ele vai ser bem autoritário, tá? Depois do Luís XVIII, né, em 1824, assume o Carlos X. O Carlos X vai governar até 1830, tá? Ele era irmão do Luís XVIII, né, da família Bourbon clássica, aquela que teve seu pai decapitado no meio da Revolução Francesa, e ele foi mais absolutista ainda do que o Luís XVIII, tá? Ele que era o conde de Artois, né? Além de ser rei, ele também possui esse título de conde, né? Da incrível cidade de Artois, né? E ele vai então ser muito mais absolutista que seu irmão, porque ele vai em julho de 1830, né? Ele vai então trazer as ordenações de Júlio.
né, ele vai trazer algumas ordens específicas, como, por exemplo, uma ordem tranquila, né? Qualquer presidente da República faria hoje em dia, que é fechar o Congresso, né? Reparem o tom de ironia na minha voz, fechar o Congresso é algo extremamente, né, arbitrário, é algo que você não deve fazer se você acredita nos ideais republicanos, né? Então, nesse caso, é claro que era uma monarquia, mas se você acredita pelo menos nos ideais de estabilidade, né, do Estado, né, você não fecharia o Congresso. O nosso querido Carlos X, além de, né, censurar completamente, antes a censura era mais velada, né, agora a censura ela é direta, além de perseguir diretamente, né, não é mais um terror branco, agora seria um terror vermelho com sangue, né, das pessoas que são perseguidas e torturadas e executadas, né, além de tudo isso ele vai, né, ser cada vez mais absolutista e fechar o Congresso, tá? Aqui, para tu entender mais ou menos o que está acontecendo, né, tu precisa entender quais são as três correntes políticas na França da época. Tá? Na época aí de 1830. A gente vai ter três grupos. O primeiro deles são os ultra-realistas, né? Quem são os ultra-realistas? São as pessoas que são os aristocratas diretamente, tá? Esses caras, os ultra-realistas, os aristocratas, são os emigrés, a galera é foda, né? A galera que fugiu da França durante a Revolução Francesa e que quer voltar e que quer um absolutismo ferrenho, que quer voltar, né, a não precisar pagar imposto, né? É a galera que quer aí, né, sentar no trono, coçar o umbigo e comer azeitona, basicamente, né? Então, esses ultra-realistas aí, eles querem que o povo arque com todas as despesas da nação e que eles fiquem de boa, né? Só na moitinha ali, bem de tranquilo, sem fazer nada, né? A gente tem também os liberais e bonapartistas, tá? Liderados por Lafayette. Esses caras, né, eles vão se juntar em prol de medidas mais revolucionárias mesmo, para a época, é claro, né? Hoje em dia é normal você querer democracia, você querer uma república estável, né? Você não querer autoritarismo no seu país. Na época era algo bem revolucionário, tá? E a gente vai ter também os constitucionalistas, que vão querer, né, a Constituição seguida à risca, sem nessa intervenção absolutista do rei, mas eles também não querem revoltas tão ferrenhas como os liberais e os bonapartistas. Os constitucionalistas eles vão ser liderados por um cara chamado Guizot, tá? O Guizot vai ser o líder deles. A gente vai ter então, né, a junção de liberais e bonapartistas e alguns representantes dos constitucionalistas liderados por Guizot, né? Essa galera vai se juntar para então formar, né, uma revolta, né, na década de 30 aqui na Europa. Eles vão então armar barricadas em Paris. O que é uma barricada? Tu tá vendo aí. Barricada é o que tu acha nas ruas, tu faz então um muro, né? Faz uma proteção para tu ficar atacando coisa, né? Nas autoridades. Ficar, sei lá, se tu tiver armas, né? Mosquetes, enfim. Na época as armas não eram tão desenvolvidas assim. Mas se tu tiver algum tipo de arma, tu fica atrás dessa barricada e tu atira nas autoridades e assim tu se protege, né? Então a gente vai ter essa formação de barricadas que era feita com tudo, né? Pedra, tijolo, o que tivesse na rua, tu pegava e colocava ali, né? Barraca, né? O que tivesse, tu ia e botava ali, beleza? E a gente vai ter esse sentimento de Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tá na memória do povo, né? O povo se lembra dessa época em que liberté, qualité, né? Esses valores eles eram o que moviam a sociedade, né? O povo francês ele se lembra disso e o povo francês vai servir de massa de manobra, né? Dos nossos queridos burgueses que vão movimentar esse povo para fazer toda essa revolta, tá? A burguesia com certeza vai ser a líder desse movimento, tá? E a gente vai ter uma vitória, olha só, né? Poucas são as revoltas na história da humanidade que terminam com a vitória dos revoltosos, né? E essa aqui a gente vai ter uma vitória parcial e vocês já vão entender por quê. A gente vai ter sim a queda da dinastia de Bourbon, tá? Eles vão conseguir aí, né, tirar essa dinastia, só que eles não vão proclamar a república. Então, a galera que era, principalmente os liberais, né, republicanos, os bonapartistas meio que, né, tanto faz, né, o Bonaparte, ele era um ditador, né, a gente não tinha uma república. Mas a galera que era liberal, né, os republicanos, eles, né, ficaram um pouco chateados, né, mas a gente vai ter, sim, essa vitória, mas uma vitória parcial, porque a gente vai continuar com a monarquia, beleza? A gente vai ter, então, a ascensão da dinastia de Orleans, tá? Que vai ter como principal rei, o primeiro rei, o Filipe I. Para a burguesia, foi uma maravilha o Filipe I assumir.
Então, o Filipe I, de 1830 a 1848, ele vai reinar de uma maneira bem interessante. Ele vai ter como foco do seu governo, né, fazer as vontades da burguesia. Ele vai favorecer em muito a burguesia. Ele vai acelerar o processo de industrialização, que é o que a gente conhece como Segunda Revolução Industrial, né? Ele vai taxar menos os produtos internos nacionais, né? Vai favorecer a movimentação de mercado. Ele vai disponibilizar crédito para a população poder comprar e poder, né, fluir a economia, poder fazer com que esse período de industrialização, né, para a burguesia seja um período bem proveitoso. E aí a burguesia vai adorar o Filipe I, tanto que o apelido dele é o Rei Burguês. Beleza? Basicamente foi isso que deu, né, a nossa querida Revolução de 30 da França. A gente teve também a Revolução da Bélgica de 1830 a 1881, tá? Mais uma vitoriosa, olha só, né? Então, quando acaba a Santa Aliança, a gente consegue ter algumas vitórias aí na Europa de algumas revoluções, tá? A Bélgica era um pedaço da Holanda ou Países Baixos, tá? A Bélgica, né, que foi anexada pela Holanda lá no Congresso de Viena. Se tu quiser entender mais o que é o Congresso de Viena, tem aula só para isso, né? A Bélgica, né, ela vai ser aí, então, ela vai conseguir se libertar dos Países Baixos na Revolução que vai durar uns 2 aninhos aí, tá? De 1830 a 1831. A Bélgica, então, ela vai se industrializar. Aqui reparem que eu coloquei terceiro, não é a terceira revolução industrial. Aqui é porque a Bélgica foi o terceiro país a se industrializar, né? Lembrando que a França foi o segundo país e lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país, tá? E aí a gente vai ter a Bélgica inserida num contexto de competitividade industrial. Aqui uma imagem de soldados holandeses, né, marchando sobre as ruas aqui de Bruxelas, tá? Que é um território que fica na Bélgica, aqui é essa cidade, tá? E aqui também mostrando para vocês, né, a localidade, né, a localização, desculpa, a localidade é triste. A localização da Bélgica, tá? Em relação aqui em cima é Países Baixos, tá? E aqui uma visão mais ampliada, tá? Depois Luxemburgo também vai conseguir a sua independência, tranquilo? E aí, né, após a nossa querida Revolução Belga, a gente vai ter uma Revolução Polonesa, tá? A Polônia tem uma história marcada por dependência, né? Uma história marcada por dependência da Rússia. A Rússia sempre teve muita influência na Polônia e sempre foi um tanto imperialista com a Polônia, tá? A Polônia, ela era dominada pela Rússia. A Polônia é bem diferente do que a gente conhece como hoje Polônia, tá, galera? A Polônia é bem diferente mesmo. Isso aqui é a Polônia atual, isso aqui é a Polônia da época. Beleza? A Polônia, com o fim da Santa Aliança, consegue fazer uma revolução, né? Uma revolução não contida inicialmente, até porque durou bastante tempo, né? Quase 2 anos aí, né? Ela vai tentar se libertar, só que o exército russo era muito mais forte do que o exército polonês e a gente vai ter uma decadência aí, né, nessa revolução que vai acabar não dando em nada. Tá? A gente tem pelo menos, né, conseguiram se rebelar, né? Antes nem tinha força política para isso por conta da Santa Aliança. Beleza? Vai para a próxima aula então, que lá eu vou falar do caso italiano e do caso alemão. Valeu!